Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso tão esperado curso gratuito de Direito Penal, parte geral. O pessoal do Instagram tem pedido muito, nós vamos trazer todas essas aulas aqui para o YouTube. Para você que não me conhece, eu sou o Douglas Vargas, sou professor de Direito Penal e Processo Penal em cursinhos preparatórios. Prometi aos meus alunos que eu ia gravar um curso gratuito para eles e aqui estou, vou cumprir minha palavra. Pessoal, formato do nosso curso. Eu vou trazer em aulas curtas, a gente vai ter mais ou menos uns 10 a 15 minutos de conteúdo por aula. Talvez alguns tópicos eu estenda mais e faça aulas de 25, 30 minutos. Mas a ideia é fazer aulas curtas. A gente sempre vai iniciar com a leitura de algumas questões e aí a gente vai trabalhar a parte teórica necessária para resolver essas questões e a gente vai voltar nas questões e ver se a gente consegue resolver. Então sempre assim, apresenta as questões, passa pela parte teórica, volta nas questões e tenta resolver. Essa é a ideia do curso, eu espero que vocês gostem. Aqueles que já me acompanham há algum tempo, muito obrigado pelo apoio. O incentivo no Instagram para a gente gravar isso aqui foi muito grande. Isso me ajuda muito porque é desgastante a gente gravar, parar, ainda mais que eu vou fazer aqui por conta própria. Você vê que eu estou na minha casa aqui, não tem tanta estrutura, mas o importante é conteúdo e é isso que a gente vai entregar, beleza? Bom pessoal, um último aviso antes da gente passar para o conteúdo. Nessa aula introdutória, onde eu vou meramente falar dos conceitos de direito, direito penal e direito público, nós não vamos resolver nenhuma questão. A partir da aula que vem, os próximos tópicos, nós já vamos iniciar as aulas com a apresentação das questões, a apresentação do conteúdo e, por fim, a resolução dessas questões. Hoje é uma aula conceitual, introdutória, bem simples, e a gente vai passar por ela rapidinho para a gente já passar para os próximos conteúdos, beleza? Vamos junto. Pessoal, primeiro ponto, principalmente para aqueles que nunca estudaram direito penal, a gente tem que entender o conceito de direito, o conceito de direito público e o conceito de direito penal. Para isso, se liga aí na tela que eu vou jogar para você um vídeo de uma reportagem bem curtinho que vai ajudar a gente a contextualizar o que a gente tem que aprender hoje, os aspectos introdutórios do direito penal. Um motorista bêbado subiu na árvore para fugir da prisão em Brasília. Para convencer o homem a descer, o policial rasgou a multa e do posto da polícia rodoviária ele foi algemado e levado para a delegacia. O teste do bafômetro indicou embriaguez. Além da multa, ele ainda teve o carro sem licenciamento apreendido. Bom, como os senhores viram nessa reportagem, nós temos um cidadão que estava tentando se evadir a aplicação da lei pelas autoridades públicas que estavam no local, tentando fazer isso da forma mais precária que ele encontrou, subindo numa árvore para não ser pego. O que o cidadão, em tese, fez pelo que diz a reportagem? Ele bebeu demais e dirigiu. Nós sabemos que hoje dirigir embriagado pode ser infração administrativa ou infração penal, a depender da quantidade de álcool ingerida. Mas o que é interessante desse vídeo não é nada disso, a gente não vai tratar de CTB agora. É o fato de que nós precisamos compreender que nós vivemos na sociedade sob um conjunto de normas que rege a nossa vida em sociedade. Essas normas estão colocadas desde que a gente nasceu, inclusive muito antes da gente nascer. Por isso que nós dizemos que o direito é um fato social. Essa é a primeira nota que a gente tem que tomar. Por que o direito é um fato social? Porque ele é externo e ele é imposto. Eu não escolhi nascer sob a vigência da Constituição de 88. Eu não escolhi nascer sendo regido pelo Código Penal, mas as normas estão aí postas. O direito é um fato social. E em seu sentido objetivo, porque a palavra direito tem vários sentidos e o que importa para nós hoje é o sentido objetivo, direito é o conjunto de normas que rege a vida em sociedade. O que é mais interessante aqui? Tanto é que o direito é um fato social que não necessariamente o senhor da reportagem sabe qual artigo do CTB ele violou quando ele subiu na árvore para se evadir da autuação pelos policiais. Não necessariamente você conhece por escrito todas as normas que estão regendo a sua vida, mas você sabe que elas existem. Pelo menos de uma forma indireta, você sabe que existe um conjunto de normas. Você sabe que existe o direito. Só que nós temos um problema. O direito, assim como a medicina, ele é muito extenso, ele é muito complexo. O direito é uno, só existe um direito. Assim como só existe uma medicina, mas eu tenho especialidades demais. É uma disciplina muito extensa. Por isso que os médicos se especializam. Por isso que eu tenho um cardiologista, um neurologista, um alergista. Eu busco especialidades para reduzir a esfera de coisas que eu preciso conhecer.
porque o conhecimento é muito amplo. O mesmo acontece no direito, e você vê isso claramente no seu edital. Quando eu abro o meu edital, eu vejo lá direito penal, direito administrativo, direito constitucional. Dá a impressão para o aluno que não é da área jurídica de que eu tenho vários direitos, por assim dizer, mas na verdade não. O direito é uno e eu divido ele de forma didática para facilitar o seu estudo, para facilitar a sua interpretação, para facilitar a sua análise pelos especialistas e pelos estudantes. Por isso eu tenho ramos do direito. E dentro desses ramos, se o direito fosse uma pizza, uma dessas fatias de pizza que a gente vai tratar é o direito penal. Então esse é o próximo conceito que a gente precisa compreender, o que é o direito penal. E para isso a gente vai utilizar o conceito que está aí na sua tela nesse momento. O direito penal é o conjunto de normas jurídicas mediante o qual o Estado proíbe determinadas condutas, ações ou omissões sob a ameaça de sanção penal. Agora, tem um detalhe muito importante que a gente precisa entender desse conceito que foi extraído lá dos mestres Alexandre Salim e Marcelo Azevedo. O direito penal, ele tem um poder sancionador. O Estado proíbe condutas e as sanciona de maneira muito pesada, mas ele tem uma característica que o diferencia dos outros ramos do direito, que também são capazes de sancionar. O direito penal, ele vai sancionar apenas as condutas mais graves e só vai proteger os bens jurídicos mais preciosos. Coloque isso sempre na sua cabeça. Quando eu falo de direito penal, eu falo de condutas muito graves e de bens jurídicos muito preciosos. Então eu tenho aqui um binômio, ou seja, um par de condições para aplicação do direito penal. Eu preciso de uma conduta muito reprovável e preciso de uma lesão também com uma severidade suficiente para justificar a aplicação do direito penal. Não é qualquer tipo de lesão e não é qualquer tipo de conduta que pode ser criminalizada, que pode ser objeto do direito penal. Tranquilo? Então, sempre que eu falar de direito penal, nós vamos entender que ele é basicamente uma bazuca do Estado. São as sanções mais gravosas contra as condutas mais vis que atingem os bens jurídicos mais preciosos. Para entender melhor isso, vamos analisar agora uma situação hipotética baseada em duas reportagenzinhas. Em primeiro lugar, eu vou ter uma situação, quero que você imagine agora, a reportagem número 1 e a reportagem número 2. Na reportagem número 1, eu tenho um furto de celular que foi cometido por alguém. No valor de R$500, esse celular foi subtraído de uma festa. O indivíduo passou, olhou o celular ali no bolso da pessoa, tirou o celular e saiu correndo. R$500 de prejuízo. Na segunda situação, imagine um acidente de trânsito, uma colisão de veículo não intencional, o indivíduo A bate na traseira do carro do indivíduo B e causa um dano no para-choque também no valor de R$500. Qual das duas condutas configura infração penal? Sem nem estudar os detalhes sobre a infração penal, nós sabemos que é apenas a primeira. Mas veja que o dano é o mesmo, R$500, e o dano é ao mesmo bem jurídico, o patrimônio. Mas apenas a primeira tem reprovabilidade suficiente para constituir sanção penal. Por isso que o direito penal só cuida do que é mais grave. Nós só podemos impor as sanções mais graves, prisão, por exemplo, para as condutas que são mais graves. O direito penal ele se reserva para esse pequeno ponto do poder de atuar do Estado. E por fim, nós precisamos entender a diferença entre direito público e privado. No direito público, eu tenho uma relação que parte da supremacia do interesse público, que representa o interesse da coletividade. Então o Estado consegue impor a sua força e assim fazer com que o particular obedeça ou cumpra uma determinada norma ou sanção. Então não há acordo, não há igualdade, é uma imposição. Ninguém consentiria no cumprimento de uma busca dentro da sua casa, ninguém consentiria em ser preso de livre e espontânea vontade. O Estado vai lá e impõe com a sua força, com a sua supremacia, aquelas normas. Esses ramos onde há uma diferença de poder entre o Estado e o particular, eu chamo de ramos do direito público, enquanto eu chamo de ramos de direito privado, quando eu trato de relação de equilíbrio, de igualdade entre particulares. Só é considerado direito privado o direito civil e o direito empresarial, o antigo direito comercial. Todo o restante do nosso ordenamento jurídico, que você vai estudar para os seus concursos, vai ser considerado direito público, por essa natureza de supremacia dessa relação entre o Estado e o particular.
Tranquilo? Vamos revisar? Na aula de hoje nós aprendemos 1. Que o direito, no sentido objetivo, é o conjunto de normas jurídicas que rege a vida em sociedade. 2. Que o direito penal é uma pequena fatia didática desse direito que cuida das sanções mais graves, as condutas mais reprováveis praticadas contra os bens jurídicos mais preciosos. Não é qualquer conduta e qualquer tipo de lesão que vai poder ser tutelada pelo direito penal. E por fim aprendemos que o direito penal é ramo do direito público, posto que há uma relação de supremacia entre o Estado e o particular utilizada para aplicar essas sanções, para aplicar as medidas estatais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória. É mais um testezinho aqui, vamos ver se ficou bom o áudio, se ficou bom aqui a estrutura que eu montei assim bem provisoriamente. Na aula que vem, nós vamos continuar o nosso estudo, já vamos resolver algumas questões e da aula 3 em diante a gente começa realmente a estudar aquilo que despenca em prova, a gente sai um pouco da base da questão introdutória e começa a passar para o que é prático, para o que vai fazer uma maior diferença na sua preparação, beleza? Um abraço, se você gostou da aula, deixa o like, recomenda, se você não gostou não precisa dar dislike, tô brincando, você tem todo o direito de dar dislike, mas se realmente foi interessante, se valeu a pena, se você apoia esse projeto, se acha que vai contribuir para a sua preparação, deixa esse like aqui, se inscreve, recomenda para um amigo, porque isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Um abraço para todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.